A paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Alguns já me conhecem, sou o pastor Luiz Roldan, da Igreja Pentecostal Ampados por Cristo, agora aqui no Largo do Sapê, meio Valdo Cruz. E está comigo convidado aqui o evangelista Lucas, da Assembleia de Deus, Ministério em Pavuna, e nós resolvemos falar sobre um assunto muito falado, muito questionado, inclusive nas redes sociais, sobre o julgar. É certo julgar? Não é certo julgar? Quando é certo julgar? E o não julgueis. E a gente vai começar isso em cima exatamente desse texto. Eu vou pedir o evangelista Lucas a ler ali Mateus 7, do 1 ao 6, e nós vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com o que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de ser medidos a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, não deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vos despedacem. Amém, irmãos? A gente começa a ver aí o versículo 1, que vai dizer: não julgueis para não serem julgados. Mas é muito interessante que o texto vai falar sobre uma medida, sobre um modo de julgar. E o modo que você julgar, você será julgado. E também vai falar sobre a questão de você querer corrigir alguém quando você também está no erro. Então nós começamos a ver dentro do parâmetro aí que a questão toda trata de erro. E eu gosto, mas em julgar, eu não estou sendo juiz. Se eu julgar, eu vou aqui, né, nosso amigo evangelista Lucas, eu vou pedir ele olhar aqui no seu celular o dicionário, tem aqui o sinônimo. Ele vai dentro dos sinônimos olhar alguns sinônimos de julgar. Seria ajuizar, qualificar, classificar, aquilatar, conceituar, calcular, avaliar, analisar ou apreciar determinado fato. Olha que interessante. A gente pensa, o que isso tem a ver com a Bíblia? Quando nós vemos isso, um texto que se liga muito a isso é João 7,24, que diz: não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Então, se eu julgar qualquer um pela sua aparência, pela sua classe socioeconômica, pela sua etnia, pela sua idade, pelo seu nível acadêmico, eu estou julgando pela aparência. Com certeza, como o próprio texto lá de Mateus 7 vai dizer: olha, como você pode tirar a trave do olho do seu irmão, tirar o arqueiro do olho do seu irmão, se tem uma trave no seu olho. O arqueiro, essa palavra, quer dizer, no hebraico, remete a um pó, uma pequena farpa. Ou seja, você está olhando uma farpinha no olho do seu irmão e você tem uma trave no seu olho. Tem um pilar de sustentação no seu olho e você está olhando apenas uma poeirinha. É tipo, o irmão está cometendo um errozinho e você está num erro enorme. Aí é incorreto você julgar. É hipocrisia, como o texto diz. E interessante, né, Lucas, que vai dizer analisar. Então nós começamos a ver que eu não posso analisar pela aparência, mas eu devo analisar pela reta justiça. E qual é a reta justiça, senão os mandamentos, a palavra de Deus? Então, quando nós analisamos, nós julgamos pela reta justiça. E a gente já começa a entender que não é errado julgar. O que pode acontecer é a gente aplicar um julgamento errado. Eu queria continuar lendo os textos aqui. Lucas 12:57 diz assim:
Porque não julgais também vós mesmos o que é justo. Então a Bíblia já começa o seguinte: por que você não julga? Por que você não analisa? Por que você não qualifica o que é justo? Nós vamos ver que muitas das vezes, né, Lucas, hoje quando a gente vai combater alguns erros, se entra na desculpa do ser antiético. Verdade. Você acha Deus antiético? Você acha a Bíblia antiética? Jamais. Porque a Bíblia ela vem um monte de vezes combatendo erros morais, erros no tratamento com o próximo, erros com o culto a Deus, a idolatria. Você vê Paulo também combatendo isso da igreja. Exato. Os erros de interpretação, entre outras coisas. Então, Erros na liturgia, como em Coríntios, né? E na ceia não houve erros. E o que acontece? É tão interessante que assim, mas é antiética. Não é antiética. Paulo diz em Efésios 5:11, que é uma carta eclesiológica, que vai dizer o seguinte, que nós não devemos compactuar com as obras das trevas, mas combatê-las. Efésios 5:11, né? Efésios 5:11 vai dizer isso. Então é dever nosso combater o erro, principalmente as heresias. Heresias é complicado no nosso meio. O que acontece? Não somos nós, como o texto Lucas vai dizer, para julgar com justiça, e não somos nós que fazemos esse julgamento, é a própria palavra. É a própria palavra. O parâmetro do julgamento é a palavra. Então quem já julgou foi a palavra, nós só estamos transmitindo. 1 João 4:1 vai entrar isso aí. Porque, irmãos, não deis crédito a qualquer espírito, mas antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo meio mundo afora. E o texto de desculpa para não analisar as coisas e não combater o erro é exatamente o que a gente leu, né? Verdade. Mateus 7:1, que é não julgueis. Mas dentro do mesmo contexto, mesmo capítulo, o que diz o versículo 15, Lucas? Vamos lá. Que vai falar justamente sobre os falsos profetas que João cita. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, pelos frutos, fruto não é resultado, muita gente confunde. Fruto é fruto espiritual, resultado. Mas ele tem uma igreja cheia, isso é resultado. Isso não quer dizer nada. Jonas, ele era um homem rebelde, um homem mimado, que não quis obedecer a Deus e obteve um resultado muito maior do que Noé, que foi o homem justo da sua geração. Exato. Noé só teve 6. Na sua casa. Ele, a esposa e mais alguns parentes, acho que 8, se não me engano. Então, é interessante que 1 Coríntios 14:29 vai dizer: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, os outros julguem. E nós começamos a perceber algo interessante, até numa questão da profecia. Eu sou pentecostal, Lucas também. Nós cremos na atualidade, na continuidade dos dons espirituais da nossa época, mas nós temos visto muitas profetadas. A pessoa parece que está profetizando e não está falando de Deus, sim, da parte dela. E como é que a gente vai entender que isso é de Deus ou não? O primeiro parâmetro todo é: isso que está sendo falado está de acordo com a doutrina bíblica? E a gente volta a nos julgar pela reta justiça. Então, irmãos, a gente pode puxar outros textos aqui, Gálatas 6:1, que diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Ou seja, então corrigir o erro é um mandamento. E aí, Lucas? É errado ou não é errado corrigir o erro? É antiético ou não julgueis? Então, nós estamos aprendendo que não é errado julgar, mas sim é um parâmetro específico para você julgar determinado fato. Certa feita eu fui contar um breve,
fui pregar em uma igreja e o pastor ele me chamou no canto, ele era visitante, e ele falou que eu fui incoerente em um determinado texto. Eu gostei da postura dele, porém eu mostrei para ele que eu não fui incoerente na interpretação das escrituras. Eu mostrei para ele que eu estava certo. Ele sem argumento, ele virou para mim e falou assim: não, eu não estou falando, eu não falei que o irmão estava errado, não foi pelo meu conhecimento bíblico, foi porque Deus me revelou que você se equivocou. E no decorrer do culto, acabou o culto, e aquele pastor foi embora. E aquele pastor pegou um cajado, ele andava com um cajado na mão. Então, aonde está isso? Onde está a incoerência nisso? Exato. Irmãos, o que a gente começa a entender que não é errado você julgar no sentido de analisar e combater o erro. O Novo Testamento ele foi escrito exatamente para combater as heresias que estavam sendo difundidas, porque antes o ensino era somente verbal e talvez muita gente já brincou de telefone sem fio. E o telefone sem fio começa com um falando uma coisa, quando chega no final já é outra coisa totalmente diferente. Isso estava acontecendo na igreja primitiva, então houve a necessidade de se escrever para valer o que está escrito. Então, irmãos, se você julgar, você analisar, você ter um parâmetro bíblico como sua regra de fé e prática, você não está errado. Errado é você olhar para o irmão e de repente julgá-lo pela aparência ou pelo que você ouviu falar dele sem saber se é verdade. Como também é errado você vir falar que o irmão está cometendo um erro como você também está cometendo. Então, para a gente também poder se colocar como servo do Senhor a corrigir o erro, a gente também não pode estar dentro dele. Amém? Então ficou acordado? Vai julgar? Julgue, mas julgue corretamente, segundo a palavra de Deus. Amém?